Pessoal, tudo bem? Já dando continuidade aqui na parte 1 do nosso vídeo sobre honorários aviltantes, agora nós já vamos começar a falar de um tema muito interessante, que é o seguinte. Doutor, quando eu acessar a tabela da OAB e que lá os honorários previstos estiverem totalmente impossíveis de eu cobrar do cliente, porque eu não consigo cobrar aquele valor, o cliente não tem aquela expressão econômica, eu não posso cobrar menos sob pena de estar advogando com honorários aviltantes? Essa é uma pergunta muito importante que eu recebo com bastante repetição, pessoal. Então hoje a gente vai falar disso, ou seja, é possível cobrar honorários abaixo da tabela de honorários sem que eles sejam aviltantes? Sim, mas você tem que tomar alguns cuidados, tá joia? Vamos pensar uma situação, um caso concreto para eu trazer para vocês. E aí eu vou pegar novamente como exemplo a tabela de honorários da OAB-DF, ok? Aqui na OAB-DF, hoje, mês de fevereiro de 2021, para você fazer uma revisão criminal ou para você fazer uma ação rescisória, o valor referencial é de aproximadamente R$20 mil, tá joia? Mas vamos imaginar aqui a seguinte situação. Uma mãe teve o filho preso por tráfico de drogas, tá? O filho ficou preso algum tempo, né? Ficou preso lá 60, 80 dias, conseguiu se soltar, encontrou para advogar para ele naquela data um daqueles advogados ali que cobram R$1.000 para fazer isso, né? O advogado sumiu e, enfim, ele está solto e acabou sendo condenado no processo criminal de tráfico de drogas. Então ele pegou uma pena ali severa, inicial, de reclusão. A mãe chega para você e fala: "Ô, doutor, o meu filho está preso, ele não tem renda, ele não tem trabalho, ele tem 19 anos só, foi condenado por tráfico de drogas e eu sou uma senhorinha, tá aqui, meu trabalho aqui é um trabalho muito humilde, tá aqui meu contra-cheque, eu não tenho marido, mas o pai não paga alimentos e o meu salário é de R$3.000. O senhor poderia propor para mim uma revisão criminal?" Pessoal, entendam, advogar para essa senhora pelo preço que ela pode pagar não é e nunca será aviltante. Por quê? Porque negar a prestação de serviços para essa senhora é negar o acesso à justiça. Essa conduta ela não está em sintonia com os elevados valores que comandam a nossa carreira. Então, nesse caso, você poderia advogar para ela? Sim, a resposta é sim. Óbvio que, neste específico caso, você deve ter o valor da revisão criminal como um valor referencial. Então, você vai falar para ela, fala assim, olha, esse valor desse serviço aqui, para a senhora ter uma ideia do tanto que isso é difícil, o valor desse serviço era R$20 mil. Eu não teria nem como advogar para a senhora por mês, mas como a senhora não tem condições, eu vou fazer um preço diferenciado neste caso. Pessoal, isso inclusive entra até na ideia de que o advogado pode fazer serviços de beneficência, não tem problema, tá? Você não pode aí, quando o cliente poder pagar, você não cobrar os honorários que você deveria cobrar. Aí sim você está maculando as nossas normas de regência. Mas nesse caso, negar a advocacia para essa senhora é negar acesso à justiça e isso não é papel do advogado. O que é que você pode fazer então? Cobre o máximo, tenha uma conversa franca com a cliente, cobre o máximo que ela puder pagar à vista. Por exemplo, meu filho, eu não tenho aqui doutor, porque às vezes a gente vai advogar para algumas pessoas que nos tratam de forma muito familiar até, né? Principalmente na advocacia criminal, a gente passa a ter um link muito forte com as famílias. Ela fala, doutor, olha, tem uma poupança aqui de R$3 mil que eu consigo pagar. Cobre os R$3 mil e cobre uma mensalidade. Cobre dela lá R$200, R$300, R$150, não tem problema. O senhor, a senhora vai ver que ao chegar ao fim da revisão criminal, que você deveria ter cobrado R$20 mil, você vai ter recebido ali 12,5, 13 mil. Quer dizer, você cobrou bem, valeu, atendeu a cliente e atendeu principalmente ao fim social da advocacia, que é ser titular e administradora da justiça.
nós somos essenciais à justiça na forma do artigo 133 da Constituição. Tá joia, pessoal? Então esse vídeo, para mim, ele é muito importante porque a gente passa para vocês uma ideia de que cobrar honorários, às vezes, abaixo da tabela não é tão mal assim, às vezes é o que tem para se fazer, tá? O outro exemplo aqui agora. E agora vou dar o exemplo de um empresário que tenha dinheiro, tá joia? Imagine que em determinada causa, cujo valor é de R$6.000, imagine que é uma causa de consumidor, uma causa indenizatória, algo mais simples, tá? O valor é de R$6.000 da causa. E o advogado anterior ao senhor deixou transitar em julgado com a pena de revelia. Então ele não apresentou defesa, foi punido com a pena de revelia o empresário e ele tem duas saídas. Quais são? Ou ele paga, ou ele propõe uma ação rescisória, com uma ação até complexa, com pedido de tutela de urgência para suspender a execução, ação complexa, tá? Só que o valor do bem da vida neste caso é quanto? R$6.000 mais 600 dos honorários fixados na sucumbência, então R$6.600. Eu indago ao colega, a minha colega advogada, é possível nesse caso você cobrar 80 URHs, que aqui em Brasília vão ser aproximadamente R$20.000? É completa e totalmente impossível. Concordam comigo? Então, neste caso, você advogado, você pode pegar o caso e fazer a rescisória, contratar a rescisória com ele por um valor muito aquém do valor previsto como mínimo na tabela de honorários? Você pode, tá? Neste caso aí, há o que eu chamo de causa justificante, tá? Então a tabela, ela sim prevê honorários mínimos para serem cobrados, prevê que a cobrança menor desses honorários é passível de punição ética, mas ela permite que você, fazendo a exegese, a interpretação da tabela, ela permite que você, advogado, em casos específicos, você cobre honorários menores. Então, por essa causa, cuja expressão social é de R$6.000, o bem da vida R$6.600, você poderia cobrar honorários condizentes, como, por exemplo, cobrar R$1.000 para assumir a ação e algum tipo de honorário de êxito. Não tem problema neste caso, esse é o nosso entendimento, tá? Então espero ter passado aí umas dicas para vocês sobre a cobrança de honorários, sobre o que são honorários aviltantes, sobre algumas hipóteses, alguns casos específicos que você pode quebrar um pouco essa regra e vamos seguir na advocacia todos melhorando, tá joia? Não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho e encaminhe o vídeo para os colegas que você acha que podem ser enriquecidos com esse conteúdo, tá joia? Beijo no coração, valeu pessoal!